imprensa imparcial, objetiva e isenta, né? Ela comemorava o gol do Al Hilal, comemorou o gol do Al Hilal, porque todo mundo queria ver o Real Madrid e Flamengo, independentemente da fase que fosse. O que deveria ter sido feito por parte do Flamengo não era passar por cima do Al Hilal. Até porque a disparidade entre Real Madrid /Ahly e Flamengo /Al Hilal, ela é muito maior por parte do Real Madrid, pro clube egípcio. A gente falou desde o começo, isso sou obrigado a admitir. Desde o começo a gente fala, vocês, né? Eu não falo nada. Falam que o Al Hilal, o Lua Crescente, era um adversário mais difícil para o Flamengo do que seria qualquer adversário para o Real Madrid. Agora, o que não quer dizer que o Flamengo não era favoritaço a passar. Ele era favoritaço a passar. Se você pega, tudo bem, o investimento do Al Hilal, junto com o do Flamengo, são até investimentos similares em termos de salários que se paga, porque esses caras saem da Europa para jogar na Arábia Saudita, que é um mercado cuja única atração é o dinheiro. Não vai falar que porque o futebol... Não é. É o dinheiro. Ibis, esfirras, são boas. Aí eu adoraria. O Matheus Pereira, por exemplo, que estava no Al Hilal e que agora foi pro Al Weda, dos Emirados Árabes, ele foi comprado por 18 milhões de euros. Ele saiu da Premier League no auge. Então, assim, esses clubes têm grana. Bala por bala, se equivalem. Agora, se você pega o quesito de tradição de futebol, de estrutura de futebol, principalmente aqui no Brasil, treinador, o Flamengo contratou um cara que pra muita gente, entendeu? Um cara que até ontem estava no futebol português e ganhando títulos com o Porto, Vitor Pereira, contra um Ramon Dias que já está muito mais pro fim da carreira do que na ascensão que ele já teve, como a gente já explicou nos anos 90. Parte do setor defensivo da equipe do Al Hilal de uma seleção ou de um país que tem atletas ainda em desenvolvimento, que é a Arábia Saudita. Então o Flamengo tinha por muita condição, até pelos atletas que tem à disposição, Pedro, seleção brasileira, Gabigol foi da seleção brasileira, Rascaeta, seleção uruguaia, Everton Ribeiro, Copa do Mundo, Gerson até ontem é um dos melhores. Então assim, o Flamengo, pelo número de jogadores, Davi Luiz, ex-jogador de seleção, Copa do Mundo, peguem a gama de atletas, Varela, seleção uruguaia, o Flamengo tem mais estrelas. Só que essas estrelas não têm conjunto. Então não adianta nada se você juntar um bando de bom jogador, se o time é mal treinado, o projeto foi destruído, defensivamente uma equipe que toma 7 gols em 2 jogos, o time não pensa, sabe, em primeiro se desenvolver para competir do que antes dar espetáculo. Então a inversão de valores de prioridades do Flamengo fez com que o jogo com o Al Hilal se tornasse tão igual ao ponto de perder. É isso. Tanto que perdeu, tanto que o Rodrigo falou. Exatamente. Põe a frase do Rodrigo de novo, gente, porque eu fiquei tão chocado ontem quando eu vi essa frase. Confesso. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Al Hilal. É mentira do Rodrigo, não é possível. Não, Rodrigo, não tô te chamando de mentiroso, é claro. Mas não é possível que os caras do Real Madrid estivessem apostando no Al Hilal mesmo. A gente esperava enfrentar eles na final. Eu também... Rodrigo, hein? Não, assim, foi a melhor declaração do Mundial até agora, hein? De todas. Se a gente pensar também, justamente por esse lado midiático, alguns jogadores que estão no Al Hilal, até ontem estavam jogando junto com esses caras, estavam se enfrentando na Europa. O Marega no Porto, o Vieto jogando no futebol espanhol, ex-Atlético de Madrid, pega o Igalo jogando também no futebol europeu, o Salem Dalsari, Copa do Mundo, então... não era um timinho. Não era um timinho, era um time de peças conhecidas. Agora, eu achei que, ao mesmo tempo, por mais que não seja do feitio do Rodrigo, ele deu uma alfinetada, né? Ele deu uma alfinetadinha. Inclusive, quero até já fazer essa ligação direto com o Marrocos. Nossa produção já vai colocar na tela o nosso contato, Bernardo Ramos. Ele tá cada vez num lugar diferente. Eu tô preocupado com o Bernardo perambulando pelo Marrocos, entendeu? Acabar se estabelecendo em algum lugar por aí e não voltar mais. Ele tá no Marrocos ainda? Porque ele parece a Vila Madalena, cara. Não, ele é o Marrocos, entendeu? E Berna, ótima tarde pra você por aí. Tem um Peugeotzinho ali atrás, olha que bonitinho. Na minha rua tem um desse largado lá. Não sei se você sabe, Peugeot é uma fábrica mundial. Ela vende carros em qualquer parte do planeta, entendeu? A Peugeot hoje pertence a Stellantis, que junto ao Fiat, Chrysler. Então, ou seja, em qualquer parte do mundo tem Peugeot. Peugeot, Citroën. Então pronto. No Marrocos tem muito carro. Claro, muito jura? Então, não tem camelo, não se anda de camelo no Marrocos. Tem muito carro francês, isso que eu tô falando. Claro, porque fica do lado da França. Do lado da França? Claro que é, ali pertinho
quietinho. Mas enfim, Pergunta Bernardo, o que você quer perguntar o que a gente pro tá Bernardo, falando eu aqui, sei que Bernardo, é o você tá- seguinte, eu você tá achei que o desviando do Rodrigo assunto. deu uma espetada no Flamengo. Fala boa tarde primeiro. Já falei, Ô. o Bernardo, acabei de falar, Berna, boa tarde. Eu achei que ele deu uma espetada no Flamengo, porque, sinceramente, com todo respeito, por mais que haja essa benevolência com o Al Hilal, uma equipe de bons jogadores, individuais, até no quesito de grana que eu falei que junto com o Flamengo são times que têm condição de contratar, até porque o Al Hilal tira caras da Europa e leva pra lá. Mas o favorito era o Flamengo, Bernardo, desculpa. Falar que o Real Madrid estava esperando o Al Hilal, até com aquela recente nota, final de novembro, dezembro, do Real Madrid, dizendo que, olha, seria muito legal nos encontrarmos na decisão. É óbvio que o duelo esperado pelo mundo e pelo próprio Real Madrid dentro do Olimpo do futebol europeu, que é você que se colocar acima do bem e do mal, era o Flamengo, né, Berna? Ótima tarde pra você aí em Rabat. Ótima tarde, Facicani, Flávio Gomes. Estamos aqui em Rabat, não é na Vila Madalena, não. É em Rabat que nós estamos, a capital marroquina. Até tivemos problemas aí com a conexão. Espero que esteja tudo bem nesse momento, né? Ótimo. Estou perambulando para tentar fazer cada lugar diferente, né? Para a gente ter um visual legal aqui do Marrocos, né? Olha, eu estava na zona mista. Inclusive, essa resposta foi uma pergunta da repórter Isabelle Costa. E eu encarei essa resposta, eu não sei se vocês percebem dessa forma, como uma brincadeira. Eu nem acho que foi uma provocada, eu acho que ele deu uma zoada, assim. Porque eu estava depois, na entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, e perguntei a ele, eu falei, você ficou surpreso com a eliminação do Flamengo? Fiquei muito surpreso. Sim. Ele falou, eu esperava o Flamengo. Até porque, ele disse, o Flamengo é um time muito qualificado. Ele falou isso tecnicamente. Ele disse ainda, o Ancelotti, compreender o fato de o Flamengo não ter chegado à final pelo fato de ser início de temporada no Brasil. Foi esse argumento que ele usou. Mas no caso do Rodrigo, especificamente, eu nem vejo como uma provocação, porque ele fala antes. Ele fala assim, olha... Ele falou, eles até fizeram um vídeo tal, com aquela história do Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. E ele falou, a gente encarou aquilo como uma brincadeira, coisa normal do futebol e tal. Então, assim, eu não consigo, enxergar que o Rodrigo estivesse falando muito sério, não. Eu acho até que ele deu uma brincadeira, Mas, uma pequena Bernardo, provocada, como vocês disseram. Você falou que ele foi na zona mista, né, que o Rodrigo falou aquilo. Você estava perto, você observou ele, a expressão facial dele também? Porque esses sinais também indicam alguma coisa, que pode ter sido uma brincadeira, uma provocação. Eu, sinceramente, eu acho, se ele brincou, ele foi de um cinismo e de uma categoria para atuar, porque ele estava parecendo muito sério, Bernardo. Sim. Ele estava até com o semblante, assim, claro, tranquilo, né, por causa da classificação do Real Madrid, da forma como foi, vencendo por 4-1, lembrando que ele marcou um dos gols. Eu não achei ele com raiva, não. Assim, Não. a expressão diz muito, como falou o Flávio Gomes agora. Não achei ele com raiva, como que dissesse, tá vendo? A gente esperava o Al Hilal. Não. Foi meio que nuas, mas assim, não fico surpreso, não, porque de fato a gente esperava o Al Hilal e tal. Tanto que segundos antes ele fala sobre isso, sobre a musiquinha, sobre o vídeo, né? Que viralizou, inclusive. Até o Davi Luiz faz uma cara assim quando os jogadores do Flamengo começam a cantar essa música. Esse vídeo foi gravado no vestiário depois da vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense na final da Libertadores do ano passado. Então, assim, eu não senti raiva, o caráter revanchista do Rodrigo nessa declaração, não. Eu achei até que foi um tom de brincadeira, uma pequena provocação, assim, coisa do futebol. Da mesma forma que ele falou que aquele vídeo foi uma brincadeira, algo a não ser levado muito sério, ele não falou que era algo a ser levado muito sério, tá? Quem tá falando sou eu. Mas, assim, eu não senti o Rodrigo com raiva, não, viu, Flávio? Assim, como quem diz, vendo, não foi Não, isso não. Não foi. Eu achei que ele acho que ele foi bem, cara. Ele falou. Foi uma ironia. Ok, Sérgio falou sem raiva nenhuma. Não senti ironia, não senti traços de ironia. Mas eu senti um certo cinismo, que é quase a mesma coisa, né? Então, eu acho que ele foi irônico dentro de uma classe que
surpreendeu a muita gente, né? Até ex-jogadores que estavam na própria transmissão do jogo e tudo mais, Bernardo, que falaram, poxa, mas o Rodrigo não é desse feitio de ser um cara de tirar onda, de espetado, e não é mesmo. O Rodrigo é um menino muito sério, né? E falar a respeito disso, mas aí entra justamente com aquilo que eu observei também quando você esteve na entrevista coletiva, que foi a resposta do Ancelotti, e eu vi, né, a resposta. Antes de você falar da resposta do Ancelotti, estão me atacando nas redes sociais. Nos comentários aqui, o Anselmo Borges está dizendo que foi de um cinismo tipo o meu. Você é uma figura, você é uma figura, um filhote do cinismo de tudo. Enfim, fala aí do Ancelotti. Então, assim, o que me chama a atenção, Berna, é que a figura hoje, hierarquicamente, mais importante desse elenco do Real Madrid, que é o técnico, que é o Carlo Ancelotti, ele fala com surpresa da eliminação do Flamengo. E um dos seus principais jogadores fala com cinismo, com ironia, com qualquer adjetivo que você tente colocar e justificar, de uma outra forma. Então, por isso que eu entendo que, para mim, o sentimento do Real Madrid, do madrilenho, do merengue, enfim, era o sentimento de final Real Madrid, Flamengo, o time popular do Brasil contra o grande time popular do futebol europeu. Faremos um grande espetáculo. É aquela história das duas diretorias se conversando por notas oficiais há alguns tempos, dizendo boa sorte pra você, que nos vemos na final, porque era grande expectativa e era o grande e único chamariz que esse Mundial poderia ter de atração, que era uma decisão de Flamengo contra Real Madrid. Né? Então, para mim, o Rodrigo ele vem com aquela alfinetadinha, uma alfinetadinha que, enfim, né? Bernardo, o Fassicani já falou do jogo aqui do Real Madrid, a opinião dele foi completamente furada. Ele disse que o Real Madrid passeou, que foi um vareio de bola. Eu não vi assim, eu vi um Real Madrid com alguma dificuldade, depois fez 2 gols nos acréscimos lá e tal. Eu queria a sua opinião, que é muito melhor do que a do Fassicani, por favor. Olha, Flávio, eu tampouco concordo com o Fassicani. Muito bom. Eu achei que o Real Madrid teve grande problema ali, sobretudo no primeiro tempo. O El Shaaraty, que passeou em cima do Camavinga durante todo o jogo, tanto que não à toa. Veja, o Real Madrid faz 2-0, o primeiro gol é ali no final do primeiro tempo, depois de uma falha, né, de um jogador da defesa do Al-Ahly, né? E aí o Vinícius Júnior faz uma conclusão maravilhosa. Depois o Valverde faz um gol logo nos primeiros minutos do segundo tempo. E aí o Al-Ahly volta a pressionar o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid poderia ter levado, inclusive, o primeiro gol, né? E aí faz o gol, uma cobrança de pênalti, e aí sai o El Shaaraty, que estava exausto, evidentemente, entra outro jogador, e aí o Al-Ahly volta a perder desempenho. O Real Madrid faz uns gols no final ali. Teve uma oportunidade de fazer o 3-1 um pouco antes do pênalti desperdiçado pelo Modric, mas eu acho assim que é um placar que não diz exatamente o que foi o jogo. Eu acho que foi um time que foi capaz de impor a dificuldade ao Real Madrid, sim, deixou o Real Madrid fora da zona de conforto durante uma boa parte do primeiro tempo e nos primeiros 25 minutos ali do segundo tempo. Tá vendo? Eu vou puxar pelo... Eu não vou querer ser... Não, pera um pouquinho. Agora, se fosse você hoje, eu mudava de profissão. Não. Eu sei lá, vou... Eu serei estilizador de carros antigos, inclusive vou cuidar da sua coleção. Posso? Não, porque você... Então pronto, não me deixa aqui. Então vai. Agora deixa eu falar uma coisa. O Berna, na minha opinião, eu vi o Real Madrid com um chamado freio de mão puxado em muitos momentos, e quando ele acelerou, ele fez gols até com certa facilidade. Só você ver quando vai pra cima no erro individual do zagueiro do Arley, no belíssimo gol do Vinícius, aliás, né, tremeu na frente do goleiro Vinícius Júnior, né, a dificuldade que ele teve de finalização foi inacreditável, na cavada, enfim, só mostra o talento desse menino que é espetacular, né, revelado pelo Flamengo. Os gols de troca de passes da equipe do Flamengo, o próprio gol do Valverde com muita facilidade, o do Rodrigo, enfim, eu vi um Real Madrid jogando quando acelerou, com muita tranquilidade, e um Arley que estava completamente preso, seguro defensivamente, que é natural que você cria menos espaços de circulação para uma equipe como o Real Madrid. E eu vou pegar esse gancho para fazer comparativo sem pachequismo, mas claro, com essa análise mais racional de futebol, dos 2 últimos grandes embates de brasileiros contra europeus.
o Flamengo em 19 com o Liverpool e o Palmeiras com o Chelsea nessa última decisão de Mundial. Foram jogos em que os europeus propuseram jogo e tiveram dificuldades porque os brasileiros criaram essa dificuldade dentro do jogo. Tanto é que as partidas foram para prorrogação, não porque o Liverpool ou o Chelsea estavam com o freio de mão puxado, pelo contrário, porque houve uma superação de Flamengo e Palmeiras para que o jogo fosse decidido naqueles últimos detalhes, como o gol antes de de você contra... continuar, Diga. vamos banir esse usuário aí, Parabéns, Peterson, você foi muito bem. Peterson Godoy. Ninguém chama Peterson Godoy. Chama assim. Portuguesa não tem Mundial, não tem Brasileiro, não tem Copa do Brasil e Campeonato Paulista é só dividindo com os outros. Então, enfim, tá certo, ele falou uma verdade. Português daqui a pouco, nós perdemos de novo. Aí, continue, entendeu? falando Tudo bem. Liverpool. Aí, enfim. Então, Berna, eu trago com esse comparativo. Por exemplo, Bayern de Munique e Tigres, que poderia ter sido um jogo mais atrativo, mas a gente viu, sabe, um Bayern de Munique também, por mais que a gente fale que o europeu não dê a devida importância, que realmente não dá como prioridade ao Mundial de Clubes, mas eles gostam de jogar com os sul-americanos, eles ainda sentem essa, não vou dizer uma rivalidade, mas esse anseio claro de pegar um time que para eles, por mais que eles fiquem naquele, não olhamos para o terceiro mundo. Os caras do futebol europeu sabem, né? Assim, mas eles sabem da América do Sul e de seu devido valor, entendeu? O Al-Hilal é um time, é um time periférico, tudo bem, como time, pode ser um bom time e tudo mais, mas não tem uma representatividade claro mundial. que não, Ninguém claro torce que não. pro Al-Hilal, tirando os caras da Já se sabe, eles sabem que quando vai o River Plate, quando vai o Boca, quando vai o Palmeiras, Flamengo, enfim, esses times têm os seus devidos bem. Então, pelo menos, essa visão que eu tenho, Berna, de que o jogo do Real Madrid contra o Arli, ele foi num tom bem abaixo, diferente do que talvez o Real Madrid empregaria contra outro time sul-americano e que um outro tipo de dificuldade que aí seria imposta por aquele que está do outro lado. Eu concordo com você, Facincani, também, embora eu tenha discordado em relação ao desempenho do Al-Ahly, né? Eu acho que o Al-Ahly impôs sim dificuldades em alguns momentos do jogo ao time do Real Madrid, mas eu concordo que o Real Madrid não tenha jogado tudo aquilo que pode, até por causa dos desfalques, né? É importante a gente citar, o goleiro Lunin foi muito exigido, né? O reserva do Courtois, ele fez uma defesa ali quando o jogo estava 2-1, após uma cabeçada, foi belíssima, né? Então, assim, o time do Real Madrid claramente não jogou tudo aquilo que pode. Aí a gente pode colocar o outro lado também. Peraí, não jogou tudo aquilo que pode porque o Al-Ahly foi bem na partida? Ou não jogou tudo aquilo que pode porque o time estava com freio de mão puxado? São dúvidas que a gente vai ter. Fato é que não é a prioridade. A gente já elencou aqui as prioridades do time do Real Madrid nessa fase da temporada, né? Não jogou tudo aquilo que pode? Não. Mas a gente precisa observar que do outro lado havia um adversário também que pode sim impor dificuldades ao Flamengo na decisão do terceiro lugar no próximo sábado. Falaremos dela na sequência. Antes, deixa eu ler aqui a mensagem do flamenguista de geral, que fez um tratado, né? Mas vou ler aqui. Uma mensagem grande. Facinca e Bernardo. Eu tô perguntando para vocês hoje, já não tá perguntando para mim. Você então eu não vou responder também. Deveria. Não vou. Ele tá perguntando para você e pro Bernardo. Tá. Se o Dallas Cowboys ganha o Super Bowl, ou o Golden State Warriors ganha a NBA, a final da NBA, ou os Yankees vencem a World Series, que é o campeonato de beisebol, né? Eles não estão nem aí com confrontos mundiais. Essa é a constatação do nosso amigo aqui, o flamenguista da geral. Falta isso pra gente? Quer dizer, falta isso uma coisa mais blasé? Não. Pelo contrário. Primeiro que esses esportes, eles são polarizados nos Estados Unidos. Por mais que haja uma grande tradição no basquete... Você viu o LeBron James ontem? Ele quebrou o recorde de pontos, né, no Kareem Abdul-Jabbar. Por mais que haja... A coisa mais importante que aconteceu no mundo ontem do esporte foi, além da derrota da Portuguesa, foi o carinha do... Não, e foi anteontem, LeBron James. Foi anteontem. Foi anteontem, você tá atrasado. E outra coisa. Primeiro que a NFL, o futebol americano, já diz o nome, é um esporte totalmente americanizado. O beisebol da mesma forma, né? É um esporte totalmente americanizado. O basquete ainda tem uma grande tradição na Europa, mas é lógico que o basquete europeu, ele é inferiorizado. O que o nosso amigo quis dizer é o seguinte... falta a gente olhar mais para Libertadores com mais carinho e tirar o estigma do Mundial? Não acho, porque o futebol, ele é global.
né, esses esportes são segmentados, então a comparação ela não cabe em relação a isso. Tá vendo, Né, Flamenguista da Bernardo? Não geral? Você sei. fez essa pergunta pra eles dois, ó, você tá levando madeirada. Quer ver? O Bernardo vai te dar uma também agora. Pode dar um coice no rapaz aí. Não, eu acho sim, Flávio. Eu acho que o nosso amigo tem a sua razão. Assim, eu tenho uma opinião que é até um pouco controversa em relação a isso. Eu acho até, veja que eu estou sem casaco agora, tá com a camisa da Placar aqui. Eu acho até que valoriza-se pouco a Libertadores no Brasil, sim. Pouco assim, em comparação com o Campeonato Mundial. Deixa eu reformular. A Libertadores, para mim, é mais importante do que o Mundial de Clubes. Eu concordo com você. É Eu mais acho- difícil, inclusive, porque é um campeonato longo. É né? mais difícil, inclusive. Uhum. Assim como a Champions é Eu muito mais acho difícil do que ganhar o Mundial do Ah, óbvio. Elal. É exatamente isso. Então eu acho que o principal, o Flamengo já ganhou, que é a Libertadores. Não estou falando isso porque o Flamengo foi eliminado, não. Falaria isso se fosse o Palmeiras, como falei, aliás, em outras tribunas, quando o Palmeiras ganhou aquela Libertadores. Veja, qual é o maior jogo? Temos um palmeirense na bancada. Qual é o maior jogo da história do Palmeiras? Responda, Facincani. O maior jogo da história do Palmeiras. Pelo simbolismo, por tudo que envolvia, é lógico que foi a decisão contra o Flamengo. Natural. Qual decisão? Pois é. De 2021, Gol do claro que Neivinho. sim, porque era um Flamengo estreladíssimo. As duas equipes hoje disputam protagonismo no futebol sul-americano, não é só no brasileiro. As duas equipes hoje, elas têm estruturas extremamente semelhantes. As duas equipes criaram nos últimos tempos uma rivalidade fortíssima interestadual, que eu acho ótimo, assim como são as rivalidades europeias interestaduais ou intercidades, porque Real Madrid versus Barcelona, cidades diferentes, Milan contra Juventus, Inter contra... Enfim, né, saiu-se do eixo somente bairrista e atravessou-se o eixo nacional e agora sul-americano. Um jogo em que o Flamengo tinha favoritismo até pelo que vinha jogando e o Palmeiras com mais dificuldade. Tudo bem, então foi essa aí. Então claro, eu só vou dá pra jogar se colocar, agora, só que óbvio sim. eu vou devolver a pergunta pro Bernardo e eu acho que a resposta vai ser diferente. Não sei, vamos ver. Bernardo, e o jogo mais importante da história do Flamengo? Ah, mas é porque o Flamengo O Flamengo tem Mundial. é evidente. Flamengo tem Mundial. Essa é uma boa pergunta, Flávio. Essa é uma excelente pergunta. Porque tem Eu aquela acho que é a grande vitória sobre o decisão, Liverpool. aquela grande decisão da Libertadores com o River Plate, que é um negócio épico, realmente épico. Aquele negócio, até eu Eu fiquei acho que é emocionado. esse. É. Acho que é esse. Pela catarse, eu acho que é esse. Pela catarse daquele Você lembra, Bernardo, a torcida do Flamengo levando o Flamengo até o aeroporto? Depois a chegada apoteótica, um negócio maluco. Pô, eu tava morando no Rio na época. Quando a gente tá morando no Rio de Janeiro, a gente percebe Tem isso. que ter algumas perguntas a serem feitas em relação a isso. Hum. Né, Berna? Maior jogo... Pergunte pros nossos internautas Também. seguidores também, o que vocês Porque assim, acham também? o maior jogo ele se caracteriza pelo quê? Pela taça envolvida, Eu acho que tem contexto, né? né, Facincani? E Eu acho pelo, que tem todo ou pelo contexto, clima né? que gera essa taça. Porque se for o clima que gera a taça e exato. desfecho de jogo, Flamengo e River Plate, pimba, tá lá no topo. Agora, se for pelo tamanho da importância da conquista, Flamengo e Liverpool, que foi um passeio. Flamengo, nossa, só fez 5, 6, sei lá, por dó, por acaso, pelo frio que tava em Tóquio naquele dia absurdo, mas enfim. Aliás, essa história do contexto, então... você quer ver uma coisa? Bernardo, aí você depois dá a sua pincelada também. Mas às vezes eu brinco quando eu falo com corintianos, né? Que existem alguns. Corintiano é uma praga, gente. Corintiano você anda na rua, esbarra em corintiano. Igual o torcedor do Flamengo. É a mesma praga. Aí você pergunta, eu às vezes brinco que o jogo mais importante da história do Corinthians foi a decisão do Campeonato Paulista de 77 contra a Ponte Preta. Mais do que a final da Libertadores, mais de 2012, mais do que o Mundial lá. Claro, mas é isso que o Bernardo estava falando. Existe todo um contexto em relação a determinados jogos que precisam ser considerados. Claro que um Campeonato Paulista não é mais importante do que um Campeonato Mundial. Mas aquele jogo, Bernardo, aquela final de 77, para mim, é o jogo da vida do Corinthians. Se o corintiano quisesse, acabasse o mundo hoje, Deus chegasse e falasse, você tem direito a ir a um jogo do Corinthians no passado. Eu acho que os caras iriam escolher esse jogo no Morumbi.
Eu concordo. Tem todo um contexto. Não dá para pegar um jogo de forma isolada, colocar ali e falar, pronto, esse jogo, pelo resultado, pelo tamanho da competição, é o maior. Né? Tem outro jogo para o corintiano também, a gente tem muitos seguidores corintianos e muita audiência corintiana, que é o jogo da invasão de 76 do Maracanã. Sim. Aquele jogo ali, naquele ano o Corinthians não foi campeão, aquilo foi uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Aquilo qualificou o Corinthians para disputar a final contra o Internacional, e o Internacional deu banho no Corinthians. Mas aquele jogo tem uma representatividade muito grande para o torcedor corintiano. Assim que para o torcedor palmeirense, em 1993, dia 12 de junho, era um Campeonato Paulista. O Palmeiras sai da fila goleando o seu arquirrival Corinthians por 4-0. Então, assim, eu entendo o palmeirense que fala que aquele é o maior jogo da história do Palmeiras, embora seja um Campeonato Paulista. Estamos falando de outros tempos também. Tem até uma declaração linda do Oswaldo Brandão, né, em 1977. O Corinthians disputava a Libertadores por ter se classificado em segundo no Campeonato Brasileiro. Naquela época não tinha Copa do Brasil, então se classificavam a Libertadores, o campeão e o vice brasileiros. Isso. E aí, o Oswaldo Brandão fala assim, eu não vejo a hora de o Corinthians ser eliminado dessa Libertadores para poder focar no Campeonato Paulista. Então o estadual tinha outra importância. Aquilo ali, se o Corinthians fosse campeão da Libertadores em 77, depois do jogo contra a Ponte Preta, que foi em outubro, não teria a mesma importância. Não teria, porque aquilo representou a redenção do torcedor do Corinthians. Assim como o Lima tem seu contexto. Tudo bem, o jogo mais importante em termos de taça foi a conquista do Mundial de 1981, dia 13 de dezembro. Mas a forma como foi em cima do River, aquele time mágico armado pelo Jorge Jesus, com os gols ali no finalzinho da partida do Gabigol, aquilo muda completamente. Por exemplo, vamos falar sobre idolatria de um jogador aqui, já que estamos falando de Flamengo. O Zico é o maior ídolo, indiscutivelmente, da história do Flamengo. Só que havia outros jogadores daquele time que eram craques, né? Como o Júnior e o Leandro, principalmente esses dois jogadores. Só que você vai olhar para a história do Flamengo, abaixo do Zico, talvez você veja aqui o Gabigol. Por quê? O Gabigol marcou 4 gols em finais de Libertadores da América. Oi. Você concorda, então, que caso o cenário no Marrocos fosse diferente, o Flamengo estivesse na decisão e ganhasse do Real Madrid, vamos supor, Gabigol marque o gol, em que pedestal ele se colocaria perto do Zico com isso? Ele estaria perto do Zico. Eu não gosto muito de fazer comparações, Facincani, em tempos diferentes, né? São com tantos contextos. Sim. O Zico ganhou Campeonato Carioca, não tem Campeonato Carioca, numa época em que o Campeonato Carioca valia muito mais do que vale hoje. É outro contexto, tá? Ganhou 4 campeonatos brasileiros, ganhou Libertadores, Campeonato Mundial. E o Zico jogava demais. Assim. Eu coloco o Zico no mesmo, para vocês terem uma ideia, tecnicamente no mesmo patamar do Maradona. Claro. Tá? Então eu acho que o Zico nunca será atingido. Nunca. Será sempre o ídolo rubro-negro. O ídolo rubro-negro. Agora, o Gabigol, o cara que nasceu em 1998, por exemplo, e é torcedor fanático do Flamengo, eu não me surpreendo se ele chegar e falar: o maior jogador que eu vi na história do Flamengo é o Gabigol. Embora o Flamengo tenha tido nesse período Arrascaeta, Bruno Henrique, teve até o Romário, mas ele vai falar que o cara é o Gabigol. Claro. O Gabigol atingiu um nível de importância na história do Flamengo, esse nível, por causa do poder de decisão dele. Exatamente. E aí é impossível tirar o jogo do River Plate do contexto. Veja, o Flamengo disputou 3 Libertadores nos últimos 4 anos. Marcou 4 gols nessas 3 finais. É enorme. Os 4 gols foram do Gabigol. Olha só. Então é muito ídolo, cara. É muito ídolo. É muito Você ídolo, veja, além de ser um Facincani. personagem carismático. Não, e além de tudo tem isso, cara. Você veja como é que é um bom apresentador, né? No caso eu. Eu já proponho uma discussão que extrapola o jogo. Qual que é a discussão? O jogo não, a discussão dessa. Agora, os nossos seguidores estão escrevendo aí Por favor, coloquem mensagens. Quais são os jogos e mais deixem likes, importantes hein, das pessoal? suas vidas? E apareceram várias mensagens legais aí. Quer ver? Vamos repetir. Por exemplo, um torcedor corintiano que escreveu que o jogo mais importante da história do Corinthians para ele
foi o jogo do Romarinho, que o Romarinho fez o gol Bruno lá. Melilo, né? Foi Esse, o Bruno né? Melilo Bruno Melilo. que escreveu. Teve Obrigado, outro Bruno. que escreveu ali que o jogo mais importante ali, ó, eu escolheria o Zé Carniça. Escolheria La Bombonera, gol do Romarinho, ou semifinal do Paulista 2001, gol do Ricardinho Contra no o último minuto Santos. contra o Nossa, Santos. aquele jogo Que foi... é uma catarse também, um negócio maluco no Morumbi. Aí o Thiago Estopa, bom dia a todos. Deixando o like para fortalecer. Obrigado, vamos lá. Like. Acho que o divisor de água do Corinthians foi o título de 90, o gol do Tupanzinho. O Tupanzinho. O de 77 foi importante pela fila, mas o 90 projetou Isso o Corinthians para o cenário nacional. Corinthians verdade? do Neto. Foi o Corinthians do Neto, primeiro título nacional do Corinthians. O Carlos Gameplays, melhor programa de esportes da manhã. Sou fã dos dois. Muito obrigado. Tamo junto. Deixem Deve likes, ser. hein? Não puxa, não fala muito, porque daqui a pouco o Cincani comprou um PlayStation 12. Daqui a pouco ele vai pedir games pra vocês. Não, O Alan tá pedindo pra eu cantar. Não, ele quer. Ô, Alan, calma. Olha, porque o Alan tá cantando uma musiquinha que ainda não existe e não vai existir, Alan. Esquece, acabou. Só a musiquinha vai ficar pelo caminho. Não, a musiquinha é boa. Não, a musiquinha é péssima, porque não existe a musiquinha. A musiquinha Qual é a musiquinha? É a Qual é a seguinte. musiquinha? Não tem musiquinha, seguinte, Bernardo. Não vai ter a Bernardo, musiquinha. Não vai ter a musiquinha. Então, é o nosso seguidor, precisa ser respeitoso com ele. É assim, ó. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Até o Elau já tem. Não. Até o Elau. Não esquece. Eu esqueci. Não vai, o Bernardo não vai ter musiquinha. Até o Elau já ter mundial. Não vai. Quando o Elau ganhar, o Elau, o Lua Crescente ganhar, o Palmeiras não tem mundial. Deixa o Bernardo cantar. Até o Elau já tem mundial. Esquece, Bernardo, me defenda nessa. Não, peraí, o que eu entendo então é que o senhor está torcendo para o Real Madrid, para o mais forte na final, é isso? O senhor está torcendo para o Real Madrid para não ter musiquinha, é isso que eu estou entendendo aqui? Não, ao contrário, eu não estou torcendo para ninguém, eu estou cravando que o Real Madrid será campeão mundial, porque é mais time. Anteontem que o Flamengo ia passar do El Hilal. O Real Madrid é campeão mundial. Se o El Hilal ganhar o mundial, eu vou gravar essa música em estúdio, né? Pode gravar. Banda, com arranjo. E aí eu venho fantasiado lá com aquele treco todo. Não sei, arranjo. Eu pego uma toalha de mesa aí, venho com um treco na cabeça. O Tony Jason ali. Tá teve outro que escreveu um jogo bacana, o Micheletti. Bruno, como é que ele chama? Melilo? Bruno Melilo. Só para mencionar aqui, porque eu acho legal isso. Os torcedores. Todo mundo tem o jogo da sua vida, né? Sim. Todo mundo tem o jogo da sua vida. Ô, Bernardo, curiosidade pessoal. O jogo da sua vida, mas no estádio. Contando desde que você era pequenininho, molequinho, lá em Laranjeiras. É uma vitória do Flamengo em cima do Santa Cruz por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro de 1987, 3 gols do Zico. É o gol que classifica o Flamengo para a semifinal. 81? 87, no Brasileiro 87. Aquele time era... O goleiro, olha, o Micheletti me avisa aqui que o goleiro chamava Birigui. 3 gols do Zico no Maracanã lotado, é isso? No Maracanã lotado, o Flamengo precisava ganhar o jogo para se classificar para a semifinal, né? O time do Santa Cruz tinha Birigui, Ataíde, Zé do Carmo, Dadinho, Cardim. Era esse o time do Santa Cruz. E o Flamengo entrou em campo nesse dia com Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Eu não lembro se o Jorginho jogou ou se o Leandro Silva. O Leandro Silva jogou definitivamente contra o Atlético Mineiro. Agora eu não sei se foi o Jorginho nesse jogo, precisa checar. O time era bom, hein? Vocês falam muito do Flamengo de 81, esse Flamengo de 87 era um timaço também, hein, gente? Não era Bernardo? Era um timaço, só que esse time jogou junto 5 vezes só. E tem uma curiosidade sobre esse time. Dos titulares, só um não vestiu nunca a camisa da seleção brasileira, que foi o Ailton. Todos os outros jogaram pela seleção. Ouso dizer que aquele time de 87 é tão igual que o de 81. Quero que você, agora você vai. Já que você ousa dizer alguma coisa, não, porque assim, porque aquele time. Olha, aquele time, Bernardo, ele teve a infelicidade do problema burocrático da Copa União de não ter jogado a Libertadores em 88. Se aquele time joga a Libertadores em 88, verdade, a Vera, como ele podia jogar, ele teria a chance de ser campeão da Libertadores e principalmente do Mundial. Da Libertadores 88 foi o Nacional do Uruguai. Não, do nosso Nacional, do bolso vocês não iam ganhar. Olha aqui. Então, assim, aquele time era
extremamente lindo no papel. Olha aí, Facicani, o Rafael Aquino disse que o Vasco e Flamengo, gol do Cocada em 88, Vascaíno, foi o Rafael, jogo da vida obviamente, dele. né? Então, assim, também Escreva foi um jogo. aí, jogo da assim vida como de pra Benito. muito. Esse jogo tem um mito, sabia? Qual é? Que esse foi o gol do título. Não foi. O 0x0 dava o título ao Vasco. O Vasco vence por 1x0 com o gol do Cuca no final, mas o Vasco seria campeão. Foi Mesmo assim, sem o o Cuca gol. entrou aos 41 do segundo tempo, fez o gol aos 40, foi expulso aos 43. E o 0x0 daria o título ao Vasco. Então, assim, ele ganha esse caráter épico aí, claro, pelo golaço do Cocada. Mas o Vasco teria sido campeão com 0x0 naquela noite no Maracanã. Mas é que você ganha com o eu vou título. perguntar o seu também, Facicani. Paz escreveu ali, ó, final da Copa Sul-Americana de 99, Copa Sul, né? Não Copa Sul-Americana, Copa Sul, Paraná 0, Grêmio 1. O Altino Santos, o Paulistão de 2018 foi gigante na casa do rival. Inclusive com a ajuda da arbitragem do VAR, que não tinha VAR, mas ele apareceu naquele dia para também. de chorar. Mas teve, Leonardo, vou fazer Flamengo o quê? 4, Teve. Botafogo 2 em 92. Que legal. Olha, eu falo. E o fundo musical do Chupa Flavinho eu canto. Se eu pergunto, até agora ninguém, cala a boca, Facicani. Ninguém até agora citou jogo de campeonato de pontos corridos, ô mala. Ninguém citou jogo de título de pontos corridos. Isso só vem ao encontro daquilo que eu penso. Cala a boca, Facicani. Que é o que os jogos de mata-mata são muito melhores. Qual é o jogo da sua vida? Vai, ô chato. Não, tira esse mala desse. Qual é o jogo da sua vida? Você vê que ele agora evoluiu para vários tons, né? Musicais. Olá, o Chupa Caruaru. Flavinho tá em Fá. Flávio, parabéns pelo programa aqui de Caruaru, melhor programa esportivo. Muito bom. Muito obrigado. Caruaru que tem um autódromo legal. Já teve, né? Tá Teve. zoado. Qual é o jogo da sua... Já perguntei pro... Olha, O o Bernardo jogo já falou da de vida do Flamengo e Bernardo, Santa Cruz. Flamengo e Santa Cruz, fico feliz da vida de ouvir isso. Melhor do que ouvir esse... Não, imagina. Jogo da vida. Liverpool. Fala aí você, da sua vida no estádio, né, Fascano? No Você estádio, molequinho, sim, eu molequinho. né, levado pelos seus pais, pelo seu pai, de mão dada e não sei o quê. Palmeiras 4, Portuguesas. Vai... Sério? Aquele gol de... Não, brincadeira. Não, final da Libertadores de 99, 16 de junho de 99. No Palmeiras e Palestra Deportivo Cali, a primeira Libertadores do Palmeiras, Parque a Antártica, né, Catarse foi o no jogo? Parque Antártica. Você foi no A jogo? Catar... Você tava lá? Fui. Assim como a semifinal contra o River Plate, o 3x0. Não, eu só quero não precisa você Mas aquele desfilar foi toda a sua especial, erudição. né? Foi bastante Afinal, nos emocionante. pênaltis, não é isso? Foi, o jogo foi uma loucura. Aquilo ali foi uma... O que aconteceu E aquele o dia no seu, Palestra. Flavinho? Obrigado, Bernardo. Eu sabia que você ia... Flavinho, Você é um cara gentil. Você é Grêmio um cara 2, Portuguesa 0, final do Cala Campeonato a Brasileiro de boca. Você é um 96. cara gentil e educado. O jogo da minha vida, ô Bernardo, são vários, é claro. Você citou o Ailton, de ótima lembrança, Berna, mesmo pra ele. Ailton, né? É eu mesmo, Ailton, claro. Não, mas foi a semifinal, Bernardo. É o mesmo. Foi o segundo jogo da semifinal, Portuguesa e Atlético, no Mineirão. Eu estava lá, obviamente, com 95 mil pessoas, né? Um timaço do Atlético, né? Sim. Tinha o Tafarel no gol, tinha o Euler, tinha um monte de gente. 94.999 de atleticanos e da Portuguesa 10. E a gente tinha lá um quinhãozinho do que era geral do Mineirão, e calamos 100 mil pessoas, classificando a Portuguesa, um 2x2 histórico. Esse jogo eu tenho até o ingresso, eu guardei o ingresso. Esse é o jogo da minha vida, o Bernardo. É um jogo que, putz, jamais vou esquecer. Tá explicado. Boa, tá vendo? Tá vendo como ele é educado? Você não quer nem saber do... Ô, Bernardo, O quê? ó, tem provocação pra você. Provocação. Espero que você não jogue o celular no chão, nem tire o microfone, não chute o tripé e não xingue o nosso OT Pokémon. Pergunta ao Berna se o Wright é maior que o Gabigol. Eu me recuso a responder essa pergunta. Muito bom. Tá vendo? Provoca, Facincani. Eu não, Não, quem tudo bem. perguntou foi o Mas cara. é seu amigo, cara, que chama Pokémon, é seu amigo. Claro que não, eu Lógico que é odeio seu amigo. Pokémon. Pokémon é um desenho chato, Por que aberto. ninguém fala do Matsubara? Pergunta o Passo. O Matsubara não existe mais. Matsubara acabou. Como é que a gente vai falar de algo que não existe mais? Eu gostava do Matsubara, uma camisa verde. Sim, o Neto jogou no Matsubara, inclusive. O Neto jogou no Matsubara? O Neto jogou no Matsubara.
Caraca, que Neto jogou no sensacional. Matsubara. Eu gostava do Sade de São Caetano também. Sim, Neto jogou no Matsubara. E mais nós vamos perguntar pro Deixem Bernardo. likes, O papo galera. tá Likes, muito gostoso. likes, O papo likes. tá uma delícia aqui. Deixa eu João ver se Araújo tem- da Silva. Bernardo, já decidiram onde é que vai ser o jogo? Você sabe pra onde você tem que ir? Para complicar a vida de todo mundo, o jogo vai ser em Tanger, Flávio. A FIFA definiu hoje, sob a alegação de que o gramado precisa ser preservado para a final. Seria uma rodada dupla. Acho que seria um barato isso. Pois é. Uhum. O jogo do Flamengo antes, depois o jogo do Real Madrid. Seria muito legal. Mas não, amanhã eu meto o pé para Tanger de novo. Aí é mais uma... O Facicani já fizeram coberturas internacionais, né? O Flavinho, nossa, já teve que ir até para Aida, no Japão. É assim, essas mudanças em cima da hora, elas quebram a gente, né, cara? Você já tem o hotel pago, já tem tudo, e aí você tem que madrugar, porque precisa estar conectado aqui no Brasil. Então, assim, você tem que sair cedo, aí você vai dormir tarde para fechar material. Então, é mais uma noite aí quase sem dormir, mas vamos que vamos para Tanger. A gente vai seguir e eu acho que faz todo sentido a gente continuar seguindo o Flamengo, ficar na cola do Flamengo, né? Claro. Imagina, é uma disputa que, é claro, não empolga muita gente, terceiro lugar, mas tem todo ainda, né, há todos os ecos, né, da derrota pro Al Hilal, lua crescente, segundo o Facicani. Você gosta de crescente, né, Facicani? Essas coisas. A lua crescente, Facicani. Lua crescente. Lua crescente é o Al Hilal. O que tem a ver? Eu tô falando que você gosta da lua crescente. Você prefere crescente ou minguante? A lua é importante. Não, a lua é importante. A lua cheia é mais bonita, né? Enfim, mas vamos lá. Superchat, lê aí, Facicani. R$2 do Marcão Motoca tá te enchendo o saco aí, Berna, mas aí o superchat é prioridade. O Bernardo pintou o cabelo igual os jogadores do Fla. Não, o Bernardo já tá com esse penteado há muito tempo, gente. Não é isso, Berna? O Bernardo tem cabelos grisalhos, bicho. Eu tenho cabelo branco desde os 18 anos, gente, mas nem esquenta a cabeça com isso não. Deixa, a zoação tá valendo em relação a isso. É o nosso Ravanelli da imprensa. Do jornalismo esportivo. É isso. Nosso Fabrizio Ravanelli da imprensa, entendeu? Fabrizio Ravanelli. O Ravanelli foi um dos maiores jogadores italianos, um grande centroavante, dividiu o ataque da Juventus em 96 com o Vialli, campeão da Liga dos Campeões. Parecia o Bernardo? Sim, Fabrizio Ravanelli, jogava muita bola. Bom, o Miguelete, a hora que for pra falar tchau pro Bernardo, você fala, que a gente fala, porque eu gosto do papo. Por exemplo, eu já percebi, eu gosto de ver, eu observo, né, fazer aquelas coisas. Eu já observei, por exemplo, que os táxis aí são azuis, todos. Não é, Bernardo? Tudo azul, ó. Os táxis são azuis também. Acabou de passar um aqui agora. Deixa eu só abrir aqui. Só tem carrão imagem, aí, né? Bernardo. Ó, não, tudo bem, carrão. Inclusive em Tanger. Aqui, tem um táxi aqui, ó. Olha lá. Aqui o táxi aqui, ó. Aí, azulzinho. Tá vendo? É verdade, eu tô no das principais avenidas de Rabat. Vamos ver se é bom. Deixa eu ver. Bernardo, dá licença aqui, deixa eu ver o táxi aí do rapaz. Esses carros novos hoje são todos iguais, são todos feios. Não, que sabe, a Sabe fechou. Sabe não vende carro aí. E se vender carro aí? Isso aí tem cara de ser Peugeot, tem cara de ser não é Peugeot, não. Ali dessas, não tem nem o... Só olha, passou um Corsa acho ali que é um atrás, Nissan. Um Logan, Nissan. Olha lá, atrás é um Corsinha, não é um Ford Ka. Ford Ka. Ford Ka. E tem um shopping ali, né? Você pensa que a gente é bobo. O Bernardo acha que a gente é bobo. Ele vai atravessar a faixa, Facicani, e vai entrar no shopping. Lógico. Ali, ó. Pessoas almoçam. Tô vendo ali em árabe, ali, ó. Shopping. É uma cidade ali, ó, grande no Marrocos. Não é um shopping, não. Não é shopping, não. Estação de metrô? Não é shopping, não. Não, é um banco. Tá vendo? É um banco. É um banco de crédito agrícola do Marrocos. Tá vendo ali atrás? Dá pra ver. Não, tá em árabe, é que a árvore tá tapando, mas dá pra ver ali o começo da frase, porque no árabe você lê da direita pra esquerda. Não tem frase nenhuma. Dali, ó. Põe ali a frase. Não tem frase nenhuma, não começa, não. Ali, ó. Não tem nada, é o nome do banco. Tem do outro lado não tem nada, seu trouxa. Não tem nada. Mas tá escrito. Deixa eu fazer aqui um elogio à condução do programa, personificada aí pelo Flávio Gomes, porque os programas, assim, na maior parte do tempo, vão debater Vitor Pereira fica no Flamengo, sai do Flamengo. Isso aí já tá, isso é informação que a gente já trouxe ontem aqui no programa, que ele fica, tal, aquela coisa toda.
E muitas vezes a gente foge do factual justamente porque o nosso amigo espectador gosta, né, de comparações, de duelos, de confrontos históricos, tal. Tem tudo a ver com a placar. Então, eu acho super legal, Flavio. Parabéns, cara. Não, mas isso só acontece porque vocês têm E, conteúdo. Bernardo, inclusive diante desse duelo, foi levantado pelo Alan também, que mandou uma mensagem, quando a gente falava do Flamengo em 87. Claro que já foi, o Flamengo não vai pra final, infelizmente agora é hora de colocar a cabeça no lugar, tocar a vida, entender que o jogo do terceiro lugar é mais agora pra cumprir tabela do que qualquer outra coisa. Mas quando a gente falava do Flamengo em 87, até dando a devida importância ao que foi aquele time, e na própria sua vida flamenguista, que ela é importantíssima também, o lado torcedor em algum momento, e agora a gente pode explorar isso de uma forma muito mais tranquila também. Você citou o jogo contra o Santa Cruz. Ele colocou, aquele Flamengo de 87 faria frente a esse Real Madrid numa hipotética final? Claro que faria. Não tenha dúvida, né, Berna? Pode ser, assim, aquele time tinha uma particularidade, né? Um grande abraço ao Alan também. Aquele time tinha uma particularidade que era um time muito misturado em termos de idade, né? Você tinha jogadores ali mais veteranos, como o Zico, o Edinho, o Leandro, que já não era um lateral, era um zagueiro, o Andrade, com jogadores atingindo o auge da forma física, como o Renato Gaúcho e Bebeto, e outros começando a carreira, como Jorginho, Leonardo, Ailton, Zinho. Aquele time tinha uma mistura perfeita, né? Então, assim, de repente dava jogo. De repente, eu acho, eu vou falar aqui em relação a esse Mundial também. Eu acho que daria jogo Flamengo e Real Madrid. Óbvio. Pelo que eu vi do Real Madrid ontem, pelo que eu tenho acompanhado dos últimos jogos contra o Real Madrid, do Real Madrid contra o Mallorca, contra o Villarreal, contra o Atlético de Madrid, contra o Valência, eu acho que ia dar jogo. A pena, claro, muito por causa da frustração, muito por causa da eliminação do Flamengo, da forma como foi, vexatória, mas daria jogo, cara. Óbvio. Daria jogo. Até todo mundo ontem no estádio, né, pelo menos a imprensa imparcial e objetiva e isenta, da qual nós não fazemos parte, né? A imprensa imparcial, objetiva e isenta, né? Ela comemorava o gol do Al Hilal, comemorou o gol do Al Hilal, porque todo mundo queria ver o Real Madrid e Flamengo, independentemente da fase que fosse.